Curso em Milagres, capítulo 28. Desfazer o medo. Tópico 3. O acordo de união. 1. Aquilo que aguarda em certeza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação. Pois mal começaste a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. O milagre é a tua única preocupação no presente. É aqui que devemos começar. E tendo começado o caminho, tornar-se-á sereno e simples na subida para o despertar e o fim do sonho. Quando aceitas o milagre, não acrescentas o teu sonho de medo a outro que já está sendo sonhado. Sem apoio, o sonho apagar-se-á, pois não tem efeitos. Pois é o teu apoio que o fortalece. 2. Nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e à parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. 3. O milagre nada faz justamente porque as mentes estão unidas e não podem se separar. Entretanto, no sonho, isso foi revertido e mentes separadas são vistas como corpos, que são separados e não podem unir-se. Não permitas que o teu irmão seja doente, pois se ele for, tu o terás abandonado ao seu próprio sonho, por compartilhá-lo com ele. Ele não viu a casa, ou melhor, ele não viu a causa da doença onde ela está, e tu ignoras a brecha entre vós, onde a doença foi gerada. Assim, vós estáis unido na doença para preservar a pequena brecha sem cura, na qual a doença é mantida, cuidadosamente protegida, alimentada e apoiada por uma forte crença, contando que Deus não venha fazer uma ponte sobre essa pequena brecha, ponte essa que conduz a Ele. Não lutes contra a vinha de Deus com ilusões. Não lute contra a vinda de Deus com ilusões, pois é a vinda de Deus que queres acima de todas as coisas que parecem cintilar no sonho. 4. O fim do sonho é o fim do medo. E o amor nunca esteve no mundo dos sonhos. A brecha é pequena. Entretanto, guarda as sementes da pestilência e de toda forma de enfermidades, porque é um desejo de manter a parte e não de unir. E desse modo aparenta dar uma causa à doença, que não é o que a causou. O propósito da brecha é toda a causa da doença, pois ela foi feita para manter-te separado em um corpo que vês como se fosse a causa da dor. 5. A causa da dor é a separação, não o corpo, que é apenas o seu efeito. No entanto, a separação não passa de um espaço vazio que nada engloba, que nada faz, não tem substância, quanto o vazio entre as ondas que um navio faz ao passar. E é preenchido com a mesma rapidez com que a água ocorre para fechar a brecha e as ondas se juntam para cobri-la. Onde está a brecha entre as ondas depois que elas se unem e cobrem o espaço que parecia mantê-las separadas por um breve momento? Onde estão as justificativas para a doença, quando as mentes se uniram para fechar a pequena brecha entre elas, onde as sementes da doença aparentemente cresciam? 6. Deus constrói a ponte, mas no espaço deixado limpo e vago pelo milagre. As sementes da doença e a vergonha da culpa, ele não pode fazer passar por sua ponte,
pois ele não pode destruir a vontade alheia que não criou. Deixa que os seus efeitos desapareçam e não te agarres a eles com mãos ansiosas para guardá-los para ti mesmo. O milagre os varrerá todos e assim abrirá o espaço para ele, que tem vontade de vir e fazer uma ponte para que o seu filho retorne a ele mesmo. 7. Conta, então, os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade, como todo tesouro que queres guardar dentro do armazém do mundo. A porta está aberta, não para os ladrões, mas para os teus irmãos famintos que se enganaram e viram outro cintilar em uma pedrinha e armazenaram um punhado de neve que brilhava como se fosse prata. Eles não têm, não sobrou nada atrás da porta aberta. Eles nada têm, não sobrou nada atrás da porta aberta. O que é o mundo, senão uma pequena brecha que é percebida com o fim de rasgar a eternidade e fragmentá-la em dias, meses e anos? E o que és tu que vives dentro do mundo, senão um retrato do Filho de Deus partido em pedaços, cada um escondido dentro de uma porção separada e incerta feita de barro? 8. Não temas, minha criança, mas deixa que o teu mundo seja gentilmente iluminado por milagres. E onde a pequena brecha foi vista entre tu e o teu irmão, lá une-te a ele. E assim a doença agora será vista sem causa alguma. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. E no teu armazém ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu Pai e para o teu ser. A porta está aberta para que todos aqueles que não querem mais morrer de fome possam vir e usufruir da festa da abundância posta diante deles ali. E encontrar-se-ão com os teus hóspedes que o milagre convidou para que viessem a ti. 9. Essa é uma festa que, de fato, é diferente daquelas que o sonho do mundo tem mostrado, pois aqui, quanto mais cada um recebe, mais fica para todos os outros compartilharem. Os hóspedes trouxeram com eles um suprimento ilimitado, e ninguém é privado de nada, nem é capaz de privar. Aqui está uma festa que o pai coloca diante do seu filho e compartilha com ele igualmente. E no seu compartilhar não pode existir nenhuma brecha a qual falte a abundância ou na qual ela se reduza. Aqui não entram os anos magros, pois o tempo não afeta essa festa que não tem fim. Pois o amor pôs a sua mesa no espaço que parecia manter os teus hóspedes à parte de ti. Tópico 4. A união maior. 1. Aceitar a expiação para ti mesmo significa não dar apoio ao sonho de doença e morte de ninguém. Significa que não compartilhas o teu desejo de separar-se e permitir que ele dirija ilusões contra si mesmo. Tu também não desejas que essas ilusões, ao invés disso, sejam dirigidas contra ti. Assim, elas não têm efeitos. E estás livre de sonhos de dor porque permitiste que ela estivesse. A não ser que o ajudes, sofrerá dor com ele, porque esse é o teu desejo, e vens a ser uma figura no seu sonho de dor, assim como ele no teu. Dessa forma, tu e o teu irmão, ambos vêm a ser ilusões sem identidade. Tu poderias ser qualquer pessoa ou qualquer coisa, dependendo de quem é o sonho mal que compartilhas. Só podes estar certo de uma coisa, de que és mal, porque compartilhas sonhos de medo. 2. Existe um caminho para encontrar a certeza exatamente aqui e agora. Recusa-te a ser parte de quaisquer sonhos de medo, seja qual for a forma que tomem, pois neles perderá a identidade. Tu te achas por não aceitá-los como a tua causa capaz de produzir efeitos em ti. Tu estás a parte deles, mas não a parte daquele que os sonha. Assim, separas o sonhador do sonho e te unes a um, mas deixa que o outro se vá. O sonho não é senão uma ilusão na mente, e com a mente queres unir-te, mas nunca com o sonho. É o sonho que temes e não a mente. Tu os vê como o mesmo porque pensas que tu és apenas um sonho. E o que é real
E o que em si mesmo é apenas uma ilusão, tu não sabes e nem és capaz de distinguir entre um e outro. 3. Como tu, o teu irmão pensa que ele é um sonho. Não compartilhes a sua ilusão a respeito de si próprio, pois a tua identidade depende da sua realidade. Ao invés disso, pensa nele como uma mente na qual as ilusões ainda persistem, mas uma mente que é tua irmã. Ele não é o teu irmão em função daquilo que sonha, nem é o corpo. O, abre aspas, herói, fecha aspas, do sonho, o teu irmão. É a sua realidade que é o teu irmão, assim como a tua para com ele. A tua mente e a sua estão unidas em fraternidade. O seu corpo e os seus sonhos apenas parecem fazer uma pequena brecha, onde os teus uniram-se aos seus. 4. No entanto, entre as vossas mentes não existe nenhuma brecha. Unir-te aos sonhos do teu irmão é, na verdade, não encontrá-lo, porque os seus sonhos separar-se-iam de ti. Portanto, libera-o, simplesmente reivindicando a fraternidade, em vez dos sonhos de medo. Permite que ele reconheça quem ele é, não dando apoio às ilusões do teu irmão por meio da tua fé, pois se o fizeres, terás fé nas tuas. Com fé nas tuas ilusões, ele não será liberado e tu és mantido em cativeiro, preso aos seus sonhos. E sonhos de medo assombrarão a pequena brecha, habitada apenas por ilusões, que tu apoiaste na mente do teu irmão. 5. Fica certo de que se fizeres a tua parte, ele fará a sua. Pois ele se unirá a ti onde tu estás. Não chames por ele para que venha encontrar-te na brecha que está entre vós, ou terás que acreditar que a brecha é a tua realidade bem como a sua. Não podes fazer a parte do teu irmão, mas é isso o que fazes quando te tornas uma figura passiva dos seus sonhos, em vez de ser o sonhador do teu próprio sonho. A identidade dos sonhos não tem significado, porque o sonhador é o sonho e o sonho são um só. Quem compartilha um sonho tem que ser o sonho que compartilha, porque pelo compartilhar se produz uma causa. 6. Tu compartilhas a confusão e és confuso, pois nessa brecha não existe nenhum ser estável. O que é o mesmo parece ser diferente, porque o que é o mesmo parece ser distinto. Os teus sonhos são teus porque permites que sejam, mas se removesses os teus, ele ficaria livre deles e dos teus próprios também. Os teus sonhos são testemunhas dos seus e os seus atestam a verdade dos teus. Entretanto, se vês que não existe verdade nos teus, os seus desaparecerão, e ele compreenderá o que deu origem ao sonho. 7. O Espírito Santo está nas mentes de ambos, e ele é um porque não existe nenhuma brecha que separa sua unicidade de si próprio. A brecha entre os vossos corpos não importa, pois o que é unido nele é sempre um. Ninguém é doente se alguém aceita a própria união com ele. O seu desejo de ser uma mente doente e separada não pode continuar sem uma testemunha ou uma causa, e ambas se vão se alguém quer ser unido a ele. Ele tem sonhos nos quais estava separado do seu irmão, o qual, ao não compartilhar o seu sonho, deixou vago o espaço entre eles. E o pai vem para unir-se ao seu filho, a quem o Espírito Santo se uniu. 8. A função do Espírito Santo é tomar o retrato quebrado do Filho de Deus e colocar as partes no lugar outra vez. Esse retrato santo, inteiramente curado, ele estende a cada pedaço separado que pensa ser um retrato em si mesmo. A cada um deles, ele oferece a identidade que lhe é devida, aquela que o retrato total representa, ao invés de apenas uma pequena parte quebrada que ele insistia ser ele próprio. E quando ele vir esse retrato, reconhecerá a si mesmo. Se não compartilhas o sonho mau do teu irmão, este é o retrato que o milagre irá colocar dentro da pequena brecha, limpa de todas as sementes de doença e pecado. E aqui o pai irá receber o seu filho, porque o seu filho foi benevolente para consigo mesmo. 9. Graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu Filho Santo.
A tua santidade completa e perfeita está em cada um deles, e eles estão unidos, porque o que está em um está em todos. Como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus. As formas que os pedaços quebrados parecem tomar nada significa. O todo está em cada um, e cada aspecto do Filho de Deus é exatamente o mesmo que qualquer outra parte. 10. Não te unas ao sonho do teu irmão, mas une-te a ele. E onde te unes ao seu filho, lá está o Pai. Quem busca substitutos quando percebe que nada perdeu? Quem iria querer os benefícios da doença quando recebeu a felicidade simples da saúde? O que Deus não deu pode ser perda, e o que não pertence a Ele não tem efeitos. O que então iria tu perceber dentro dessa brecha? As sementes da doença vêm da crença em que existe alegria na separação, e desistir dela seria um sacrifício. Mas quando não insistes em ver na brecha o que não está lá, os milagres são o resultado. A tua disponibilidade para deixar que as ilusões desapareçam é tudo o que aquele que cura o Filho de Deus requer. É tudo o que aquele que cura o Filho de Deus requer. Ele colocará o milagre da cura onde estavam as sementes da doença, e não haverá nenhuma perda, apenas ganho. Tópico 5. A alternativa para os sonhos de medo. 1. Qual é o sentido da doença se não um sentido de limitação? De um rompimento e de uma separação? Uma brecha que é percebida entre tu e o teu irmão é o que é agora visto como saúde? E assim, o que é bom é visto como se estivesse do lado de fora, o mal do lado de dentro. E assim a doença separa o ser do que é bom e mantém o mal dentro dele. Deus é a alternativa para os sonhos de medo. Aqueles que o compartilham não podem nunca compartilhar em Deus. Mas aqueles que recusam que as suas mentes compartilhem esses sonhos estão compartilhando-o. Não existe nenhuma outra escolha. A não ser que tu compartilhes de algo, nada pode existir. E existes porque Deus compartilhou a sua vontade contigo para que a sua criação pudesse criar. 2. É o compartilhar dos sonhos maus de ódio e malícia, amargura e morte, pecado e sofrimento, dor e perda, que faz com que eles sejam reais. Sem o compartilhar, são percebidos como sem significado. O medo retira-se deles porque tu não lhes deste o teu apoio. No amor não existe medo, porque não existe outras alternativas além dessas. Onde um aparece, o outro desaparece. E aquele que compartilhas vem a ser o único que tens. Tu tens aquele que aceitas, porque é o único que desejas ter. 3. Tu não compartilhas nenhum sonho mau. Se perdoas o sonhador e percebes que ele não é um sonho que fez, e assim ele não pode ser uma parte do teu, na qual ambos estão livres. O perdão separa o sonhador do sonho mau e assim o libera. Lembre-te de que, se compartilhas o sonho mau, aceitarás que és o sonho que compartilhas. E temendo-o, não quererás conhecer a tua própria identidade, porque pensas que ela é amedrontadora. E negarás o teu ser e caminharás sobre uma terra estranha que o teu Criador não fez, onde parecerá ser algo que não és. Tu farás uma guerra com o teu ser que parece ser teu inimigo. Atacarás o teu irmão como parte daquilo que odeias. Não há meio termo. És o teu ser ou uma ilusão. O que pode haver entre a ilusão e a verdade? Uma terra intermediária, onde tu podes ser uma coisa que não és, onde tu podes não ser uma coisa que não és, tem que ser um sonho e não pode ser a verdade. 4. Concebeste uma pequena brecha entre as ilusões e a verdade para ser o lugar onde resiste toda a tua segurança e onde o teu ser está cuidadosamente escondido pelo que tu fizeste. Aqui se estabelece um mundo que é doente, e esse é o mundo que os olhos do corpo percebem.
Aqui estão os sons que ele ouve, as vozes que seus ouvidos foram feitos para ouvir. Entretanto, as cenas e os sons que o corpo pode perceber são sem significado. Ele não pode nem, ele não pode ver nem ouvir. Ele não sabe o que é ver. Para que serve ouvir? Ele é tão pouco capaz de perceber como de julgar, compreender ou conhecer. Seus olhos são cegos, seus ouvidos surdos. Ele não é capaz de pensar e, portanto, não pode ter efeitos. 5. Existe algo que Deus tenha criado para ser doente? E o que pode existir que ele não tenha criado? Não deixes que os teus olhos completem um sonho, que os teus ouvidos testemunhem uma ilusão. Eles foram feitos para contemplar um mundo que não está presente, para ouvir vozes que não podem ouvir som algum. Entretanto, existem outros sons e outras cenas que podem ser vistos, ouvidos e compreendidos, pois os olhos e os ouvidos são sentidos sem sentido, e o que veem ou ouvem, eles apenas relatam. Quem ouve e vê não são eles, mas tu, que juntas cada peça recortada, cada fiapo sem sentido e cada farrapo de evidência e fazes um testemunho do mundo que queres. Não permitas que os sonhos e ouvidos do corpo percebam esses fragmentos incontáveis, vistos dentro da brecha que imaginaste, e que eles persuadam seu autor de que as suas imaginações são reais. 6. A criação prova a realidade porque compartilha a função que toda a criação compartilha. Ela não é feita de estilhaços de vidro, um pedaço de pau, talvez um fio ou dois, tudo isso reunido para atestar a sua verdade. A realidade não depende disso. Não existe nenhuma brecha que separe a verdade dos sonhos e das ilusões. A verdade não deixou qualquer espaço para eles, em lugar algum e em tempo algum, pois ela preenche todo lugar e todo tempo e faz com que sejam totalmente indivisíveis. 7. Tu que acreditas que existe uma pequena brecha entre tu e o teu irmão, não vês que é aqui que ambos estão como prisioneiros em um mundo percebido como se estivesse existindo aqui. O mundo que vês não existe, porque o lugar onde o percebes não é real. A brecha é cuidadosamente escondida na névoa e retratos nebulosos surgem para cobri-la com formas vagas e incertas e figuras mutáveis, para sempre sem substância e sem segurança. Entretanto, na brecha, nada há lá. E não existe segredos terríveis e túmulos escuros onde o terror surge dos ossos da morte. Olha para a pequena brecha e contempla a inocência e o espaço vazio, onde não há nenhum pecado, pois é isso o que verás dentro de ti mesmo quando tiveres perdido o medo de reconhecer o amor.